Imagine acordar numa manhã comum, numa cidade pacata do interior, e descobrir que todas as crianças desapareceram sem deixar vestígios. Nenhuma pegada, nenhum grito, nenhuma pista. Apenas o som de uma flauta distante ecoando pelos vales. Essa é a história real e sombria por trás do conto do flautista de Hamelin. Uma lenda que parece saída de um conto de fadas, mas que nasceu de um evento real, registrado em crônicas medievais do século XIII. A cidade alemã de Hamelin ainda guarda esse segredo nas pedras de suas ruas e nas pinturas das suas paredes. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquele dia? Quem era o flautista? E para onde ele levou as crianças? Hoje, você vai descobrir a verdade escondida por trás dessa história, e ela é muito mais assustadora do que você imagina. No ano de 1284, a cidade de Hamelin enfrentava uma infestação de ratos fora de controle. Os roedores invadiam as casas, devoravam os estoques de comida e espalhavam doenças. Foi então que um homem misterioso surgiu, vestido com roupas coloridas e carregando uma flauta prateada. Ele prometeu aos governantes da cidade que, com seu dom, acabaria com a praga em troca de uma recompensa em ouro. Sem nada a perder, os líderes aceitaram. O estranho então começou a tocar uma melodia hipnotizante, e os ratos, aos milhares, começaram a sair dos esgotos, das casas, das ruas, seguindo o som como se estivessem enfeitiçados. Ele os guiou até o rio Vézère, onde todos se afogaram. A cidade estava livre. Mas quando o flautista voltou para cobrar o combinado, os governantes recuaram. Riram da promessa, humilharam o homem e se recusaram a pagar. O que eles não sabiam, é que haviam condenado suas próprias crianças. Pouco tempo depois da traição, numa manhã de junho, o flautista voltou. Mas agora sua flauta não tocava para os ratos, tocava para as crianças. Dizem que ele caminhou pelas ruas com sua música mágica, e todas as crianças da cidade, encantadas, deixaram suas casas, largaram suas brincadeiras, e começaram a segui-lo. Foram 130, ao todo. Nenhuma delas hesitou. Os adultos tentaram detê-los, mas era como se os pequenos estivessem em transe, sorrindo, hipnotizados pela melodia. O flautista os conduziu até uma montanha chamada Kopember, onde, segundo os relatos, uma fenda se abriu na rocha. Ele entrou, e a montanha se fechou atrás deles. Nunca mais foram vistos. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma explicação foi dada. Apenas o silêncio, e o peso da culpa pairando sobre a cidade de Hamelin. Historiadores acreditam que esse evento realmente aconteceu. Documentos da época mencionam a perda das crianças como um fato histórico. Mas se não foi magia, o que foi? Uma das teorias mais aceitas sugere que o flautista era um recrutador de cruzadas infantis, que convenceu as crianças a abandonarem a cidade em uma jornada sem volta. Outra hipótese afirma que houve uma epidemia, talvez de peste, e os adultos, incapazes de salvá-los, encobriram o luto com uma história mágica. Há ainda os que acreditam em um pacto sombrio, uma comunidade que, desesperada pela fome, expulsou seus próprios filhos. O flautista, então, seria a encarnação da culpa coletiva, um símbolo de uma escolha cruel feita às escondidas. A história do flautista de Hamelin atravessou os séculos como um conto de advertência. Ela não fala apenas sobre magia, mas sobre consequências. Sobre o que acontece quando quebramos nossa palavra, quando exploramos o outro e achamos que podemos sair impunes. O flautista representa a justiça que vem de onde menos se espera, silenciosa, melódica e implacável. A cidade de Hamelin, até hoje, preserva o trauma. Há uma rua onde é proibido tocar música em homenagem às crianças perdidas. E, até hoje, muitos acreditam que, se você escutar uma flauta suave ecoando no vento, talvez seja um aviso de que a dívida ainda não foi paga. O que você faria se ouvisse uma música mágica vindo da floresta? Seguiria o som, ou fecharia os olhos? O conto do flautista de Hamelin é um dos mais antigos mistérios da história europeia, e talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas uma coisa é certa, por trás de cada lenda, existe uma dor real, uma perda real, e às vezes, uma verdade que foi enterrada junto com as vítimas.
Se você curte histórias como essa, cheias de mistério, traição e segredos escondidos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual conto você quer ver revelado por trás da cortina da fantasia. Porque o mundo dos contos de fadas pode ser muito mais sombrio do que parece. Nos vemos no próximo vídeo.